que diz assim: por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, identifica o seguinte tipo de hardware: letra A, disco rígido; letra B, impressora; letra C, leitor de CD ou DVD; letra D, pendrive; e a letra E, memória RAM. Bem, pessoal, quando nós estamos trabalhando no Windows e ele identifica uma unidade com a letra C, ou C dois pontos, como está ali na questão, isso vai identificar a chamada unidade de disco rígido, ou ainda o hard disk, o HD ou HDD, que significa hard drive disk. Isso quando o computador tem uma unidade de disco rígido, porque tem computadores que, em substituição à unidade de disco rígido, tem um dispositivo conhecido como SSD, que é a unidade de estado sólido. E aí, nesses computadores onde não tem disco rígido tradicional e no lugar do disco rígido tem o SSD, aí a unidade C representa o SSD. Então, basicamente, eu diria que C dois pontos pode identificar dentro de um computador, ou normalmente identifica dentro de um computador, ou a unidade de disco rígido, que é o que eu estou mostrando aí na tela, ou o chamado SSD, que é a unidade de estado sólido, que em alguns computadores substitui os discos rígidos. Bem, sabendo disso, pessoal, nós podemos também olhar um pouquinho na prática. Quer ver? No meu caso aqui, eu tenho o meu Windows, aqui estou acessando o explorador de arquivos do meu Windows, e aqui quando eu clico, no meu caso estou usando o Windows 10, mas poderia ser outras versões do Windows, quando eu clico para verificar as unidades de armazenamento dentro aqui do explorador de arquivos ou Windows Explorer, eu percebo que está aqui de fato a minha unidade C, que é onde eu instalei o meu sistema operacional Windows. E de fato essa unidade C aqui é o disco rígido do meu computador, porque normalmente C dois pontos indica a unidade de disco rígido, ou se eu tiver no meu computador no lugar do disco rígido aqui um SSD, pode ser que o SSD também represente essa unidade C. Então, voltando lá para a questão, quando ele dizia por padrão, ele não disse por obrigação, porque alguém poderia me perguntar: professor, mas às vezes acontece assim assado. Perfeito, mas percebe que ele não está falando por... ele está falando só por padrão, ele não está dizendo por obrigação. Então, por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, ela identifica o seguinte tipo de hardware: letra A, disco rígido como resposta. Se tivesse SSD aqui, numa outra alternativa, aí sim seria passível de discussão a questão, porque por padrão no Windows, a unidade C também pode identificar um SSD quando um disco rígido não está disponível como primário. De repente, o SSD é a unidade C e o disco rígido pode ser a unidade D, E, F e assim por diante suas partições. Mas, de fato, como não tinha o SSD aqui, por padrão, no Windows, a unidade C identifica de fato o disco rígido. Certo, pessoal? Então,